Ótimo. Vamos lá então, pessoal. Boa noite a todos. Estamos iniciando nossa aula de análise de custo. Nós estamos estudando, né, a unidade 3, unidade de ensino 3, a nossa disciplina. E antes que nós iniciemos aqui os trabalhos com a aula de hoje, gostaria de lembrar vocês, né, sobre alguns pontos importantes. O primeiro deles, desafio nota máxima, a realização do desafio nota máxima. Nós estamos aí na reta final, as últimas semanas, né, do DNM. É importante que vocês se realizem aí, desenvolvam, né, as atividades do desafio nota máxima. Nós temos bastante alunos ali com pontuações excelentes. E outro ponto com relação à nossa disciplina, né, o acesso recorrente da disciplina. É pelo menos aí uma vez por semana, né, para poder fazer a leitura do material e entender o material, o conteúdo. É importante que vocês façam esse acesso semanalmente, ok? Outro critério importante, outro ponto importante é com relação à prova de proficiência. Eu enviei hoje na lista de transmissão e enviei no e-mail também dos acadêmicos. A grande parte dos alunos dessa turma é de análise de CST em agronegócio, mas nós temos alunos aqui da administração e da contábeis também. Só para poder deixar claro aí e para que vocês não se percam, né? Enviei hoje pela manhã um e-mail, enviei na lista de transmissão, no e-mail e na lista de transmissão foram os mesmos documentos. Vocês já estão habituados, né? Quem já faz desafio nota máxima há algum tempo já está habituado o que é essa prova, mas nós temos alguns alunos que são egressos agora no desafio nota máxima, que eles não conhecem. Então, eu enviei um documento com os alunos elegíveis da administração, os alunos elegíveis das ciências contábeis, e mandei também um documento explicando o que é a prova de proficiência, qual é o dia que vai ser aplicada, quais são os horários, né, de que maneira isso vai acontecer, em quais disciplinas elas vão pontuar, e mandei também um link com o roteiro de estudo, né, que é um espelho da prova, né? Um exemplo da prova e o gabarito para que os alunos que vão realizar e treinem sobre esse conteúdo. Então, lá está separadinho por semestre, é fácil identificar. Então, dado esse recado, se você tem alguma dúvida, basta olhar aquele documento que eu enviei de alunos elegíveis, lá tem o seu nome e tem a disciplina para a qual pertence a pontuação da prova de proficiência. Então, quem faz prova de proficiência na disciplina que é vinculada à proficiência, a oficial 2 é 50% da proficiência e 50% do professor. Então, é só para vocês ficarem cientes aí. Então, enviei logo hoje pela manhã esse documento, encaminhei também para os líderes, no grupo de líderes, e encaminhei também no particular de cada aluno aí, ok? É válido apenas para os alunos Professor, de ciências contábeis e os alunos de administração a partir do do terceiro semestre. Pode falar. professor, isso aí serve para o pessoal da engenharia de produção também? Eu Sim, fiquei meio também. perdido, hein? Que eu não Também, recebi ótimo. arquivo. Então, cara, na produção também tem proficiência, viu? Acredito que você deva realizar. Se é um dos alunos já concluintes, né? Provavelmente você tem aí. Depois, se você quiser, eu posso dar uma olhada para ti. É só você aguardar um pouquinho na aula que eu já verifico. Eu também tenho acesso aqui, já te falo. Beleza? Tranquilo, então. Valeu. Maravilha, maravilha. A prova é dia 16 e 17, tá, pessoal? São 2 dias, vocês podem escolher o melhor dia para realizar. E ela vai ter duração de 5 horas. Tá? Então, não se percam, porque é do mesmo estilo que acontece a prova de interativa. Vocês têm 5 horas a partir do momento que vocês dão aceite ali na realização da prova. Então, é importante ficar já esperto com isso. Tranquilos? Então, moçada, dado esses recados do Desafio Nota Máxima, acesso ao portal, prova de proficiência, vale a pena também lembrar que já estão chegando aí nossas provas de interativas, né? Logo, logo nós Que vamos dia que era? já ter as provas de interativas. Tá logo aí também, tá batendo a porta. Então, Ô, professor, Interativa já tá tendo prova, já foi liberado, não foi? já tá Na verdade, ela
tá liberada para o final do semestre. Deixa eu só dar uma olhada aqui, Luan, que eu já confirmo. Abriu dia 26, acho, de outubro. Eu só não sei se é outubro, se era 26 de outubro, se era 26 de novembro. Pera aí. Deixa eu só confirmar aqui. Eu confesso que da interativa eu só dei uma olhada e não tinha certeza. Pera aí. 20.2, deixa eu pegar aqui o manual, calendário. Aqui, avaliação de proficiência 16 e 17. Avaliação oficial da DI de 16 de novembro a 16 a 30 de novembro e de 1 a 4 de dezembro. Então ainda vai ser liberada, Lua. Então nós estamos aqui, ó, dia 3, terça-feira. Então na semana que vem é segunda-feira, dia 9. Na próxima segunda-feira, dia 16 de novembro, já vai ficar disponível para vocês as provas das oficiais, as oficiais das disciplinas interativas. Então, todas as interativas. Então vai ter aí 1, 2, 3, 4 semanas para realizar as provas, tá? Então eles deram mais prazo pelo fato de ter, para não ficar muito em cima, né, numa semana de provas, tanto das oficiais de presencial quanto de interativo, então eles deram mais prazo. Então já aproveita e não deixa lá para a semana de 1 a 4 de dezembro, porque vocês já vão estar fazendo a oficial 2 também da presencial. Então já fiquem espertos aí para não acumular, beleza? Acredito que liberou, Luan, eu não tenho muita certeza, mas eu acredito que esteja liberada a discursiva das interativas. Depois É eu um vou dar uma... questionário, professor. Agora que Depois eu... Ah, tá. liberou um questionário. Beleza. Não, beleza. Tá certo. Tá? Porque que eu me lembro, ela era em novembro e dezembro. Mas aí eu ia confirmar, mas você já finalizou aí. Então, nós temos aí de 1 a 4 oficial presencial, certo? Na verdade é de 30, né? Começa dia 30, segunda-feira, e finaliza dia 4 da oficial. Então vocês já fiquem espertos lá. Com relação a segunda chamada de proficiência 7 e 8, segunda chamada de oficial presencial 7 e 8, e dia 9 a gente finaliza o calendário, dia 10 e dia 11 exame das presenciais, dia 12 o lançamento das oficiais, dia 14, de 14 a 18 exame das interativas, 14 de dezembro a 18 das interativas, os exames, o lançamento do exame final das interativas dia 19 e dia 19 encerramento do período letivo. Então, se termina aqui essa semana aqui, ó, 19 de dezembro oficialmente. Quem passou em tudo, quem finalizar tudo, passar em tudo, dia 4 de dezembro já está liberado. Aí fica apenas as provas de exame, segunda chamada aí nas 2 semanas seguintes. Então, quem finalizar tudo, dia 4 aí já está livre para poder curtir o final de ano. Beleza? Então, o nosso calendário aí. Fique esperto com essas datas, tá, pessoal? Não perde, não. Se perder aí já é um problema danado para vocês mesmos. Tranquilo? Então, vou partilhar minha tela. Professor, Oi, pode falar. só para tirar uma dúvida, eu não entendi muito bem. O portal fecha dia 4 de dezembro, né? Não, 4 de dezembro é a última prova de presencial. Uma prova de oficial. Ah, e as atividades do portal que marca aqui 4 de dezembro? Aí tem que olhar o manual da disciplina. Tá lá dentro da própria disciplina tem esse manualzinho. Deixa eu mostrar Ah, aqui. sim. Mas é isso mesmo, professor. Algumas atividades fecham dia 4 de dezembro. As interativas, se eu não me engano, deve ter mais uns 15 dias só, que são as discursivas, né? Isso, as discursivas são E atividades, quem exato. não iniciou já fechou a unidade 1 e 2 das matérias também. Uhum. Vamos pegar aqui, onde vocês observam isso. Você entra na disciplina, aqui em cima tem um cronograma. Só basta ele não estar funcionando. Ah, tá funcionando. Não, não tá.
Bom, pelo menos para mim aqui não tá, mas eu tenho esse documento aqui, só um segundo. Que Deixa eu pegar aqui. Planejamentos. Cronogramas. Então, disciplinas interativas. Nós estamos no 3 do 11. Então, nós estamos aqui, ó. Avaliação virtual da B2. De 5 do 10 a 22 do 11. Atividade discursiva. Dia 14 do 9 a 15 do 11. Finaliza. Avaliação oficial. Certo? Vai lá de 16 do 11 a 4 do 12. É oficial no AVA. E a disponibilização da nota do aluno, dia 19. Essa aqui é a interativa 1.0. A 2.0, que é a maioria, que é a que vocês têm, o calendário ele é um pouquinho diferente. Então, olha aqui, nós estamos aqui no... Atividades e avaliação da unidade 3, finaliza dia 22 do 11. Então, ó, 3 e 4. Atividade da 4, dia 22 do 11. É o prazo máximo para poder fazer as atividades, né, de pré-aula, pós-aula da unidade 3 e 4. Atividade discursiva, fecha dia 15 do 11. Já acaba dia 15 do 11. A oficial, dia 4 do 12, certo? Que é aquele prazo que eu falei para vocês. E a disponibilização das notas dia 19. Tá? A KLS 2.5, atividade discursiva. Mesmo calendário, não muda, 4 do 12. As atividades discursivas, para quem tem 2.5, não, vocês não é o caso. Então, vocês só ficam com aqueles dois primeiros lá. Os EDs. Então, ó, dia 4 do 12, fecha o ED. Certo? Final do ED. Estágio, vocês não têm. Trabalho de conclusão de curso, para quem tem, que é o 2. TCC 2, o TCC 1 finaliza agora dia 20 do 11. TCC 2, período avaliação, divulgação, envio da atividade 3, dia 20 do 11 também. Dia 20 do 11 finaliza TCC. Ok? Então, fique esperto aí, gente. O prazo está acabando. Então, das interativas, dia 20 também já finaliza. Então, tem que ficar esperto aí. Deixa eu pegar aqui o slide. Okay. Pessoal, eu coloquei o slide da aula. Se não estiverem visualizando, deem um grito aí, que daí eu já verifico. Beleza? Então, nossa disciplina de análise de custos. Continuamos ainda na unidade 3, falando sobre ferramentas para a gestão de custos. Nós já estamos finalizando a unidade também, iniciaremos a última unidade. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de fazer com vocês a correção do exercício da semana passada, que foi a segunda atividade que eu deixei, certo? Que a primeira nós corrigimos durante a aula, e a segunda ficou para que vocês resolvessem e nós corrigíssemos hoje. Então, qual que era a contextualização da atividade, certo? Nós estávamos falando na aula passada sobre o CVL composto. Então, essa atividade ela vem baseada nessas informações. A New Festas é um espaço destinado para eventos que está programando seus resultados para o próximo período. E nós sabemos que, né, a empresa possui como fonte de receitas a alocação de espaço e o serviço de alimentação. E também, né, nós precisamos compreender que a proporção de vendas de locação com espaço representa 65% do faturamento dessa empresa. Então, 65% do faturamento é com relação à locação. E o serviço com alimentação representa 35% do total da receita deles. O custo variável com alocação e alimentação representa, respectivamente, 20% e 30%. Então, 20% para alocação, 30% para serviço de alimentação. Os gastos fixos dessa empresa são de R$30 mil.
Então, o que pede-se o exercício? Pede para nós determinarmos, letra A, o IMCP, o que é o índice da margem de contribuição ponderada, que nós vimos semana passada. A B, o ponto de equilíbrio contábil, ok, com relação à receita. E a C, o ponto de equilíbrio econômico com a receita de 40 mil, uma receita esperada de 40 mil, certo? Então, o que vocês chegaram aí nos resultados? Quem realizou a atividade? Vocês fizeram? Professor, não fiz essa aí, não, fiz as outras só, as contas, achei que eram as outras. Tá, beleza. Então vamos fazer a correção dela. Mais alguém? Alguém fez essa atividade? Semana passada nós fizemos durante a aula 1, e essa ficou para poder fazer hoje, para vocês passarem a correção hoje. Alguém fez? Não? Então, tá. Letra A. Então, não vou fazer a correção, só vou passar os resultados. Letra A, 76,50%, 76%. Letra B, nós chegamos a um valor de receita de 39.215. E a letra C, uma receita de 91.503,27. Ok? Então, tá anotado aí. Quem quiser depois fazer a atividade, tá anotado. Eu não vou fazer correção porque ninguém fez, então a gente corrige algo que foi realizado. Se ninguém realizou, não tem o que corrigir. Beleza? Então, fiquem espertos aí, pessoal, que é conteúdo de prova de oficial 2, tá? Então, se quem não realizou a atividade, quem não tem acompanhado aí os exercícios e feito as resoluções, é o momento de ficar esperto com relação a isso. Moçada, na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar sobre a administração de gastos e decisões. De que maneira? Os gestores da empresa, eles se posicionam com relação à tomada de decisão dentro da entidade, com relação a vários aspectos e parâmetros que a empresa possui, e de que maneira nós vamos fazer isso. Então, diante do conteúdo, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Como que o empresário ou o administrador da empresa, o gestor da empresa, ele resolve, né, ele consegue chegar a um denominador para essas questões aqui? Devemos comprar ou devemos alugar? Devemos comprar um prédio ou alugar o prédio? Devemos comprar um maquinário, um equipamento ou alugar esse equipamento? Segunda pergunta, é melhor produzir ou comprar? É melhor produzir o produto que eu vendo, que eu forneço, ou é melhor comprar esse produto pronto e apenas revender? Outra pergunta que é bem corriqueira, é melhor pagar as minhas compras, as minhas aquisições à vista ou a prazo? Diante do conhecimento que vocês possuem, essas perguntas devem ser respondidas de que forma? Como que o empreendedor, como que o gestor da empresa, como que o administrador dessa empresa, ele soluciona essas questões aqui do dia a dia? São questões que são corriqueiras, acontecem cotidianamente. Alguém pode me auxiliar aí de que maneira isso deve acontecer? Professor, ele tem que ter sob o seu domínio as relações financeiras para tomar decisões assim, né? Ótimo, com certeza. Muito bem. Mais alguém? Tem que analisar bem, tipo, disponibilidade de investimento, o custo de oportunidade, né? Para ver se compensa o investimento a curto, médio e longo prazo. Muito bem. Exatamente. São situações como essa, né? Na verdade, são perguntas como essa que vocês, como gestores, vão ter que responder, né, dentro das atividades de vocês, dentro do dia a dia, né, do trabalho, da gestão que vocês vão executar, que vocês vão levantar dentro das empresas. Então, de que forma eu devo observar isso? Lógico, né? Conhecendo ali a sua estrutura de custos. Isso que o Washington falou que é muito... o Washington, eu não lembro quem que falou, acho que foi... porque que eu não vejo quem está falando, só tá o meu slide na tela. Mas, enfim,
Alguém disse aí com relação à estrutura financeira, e é justamente isso, né? A parte financeira e análise também dos custos de oportunidade, relação custo-benefício, que é o que nós vamos ver, ela traz respostas, na verdade não seria a resposta propriamente dita, mas ela traz informações para que esse gestor se baseie para responder essas questões do dia a dia. Então, eu devo comprar ou devo alugar? De que forma que eu devo pensar nessa situação? Devo fazer um levantamento das duas situações, verificar quais são as vantagens, quais são as desvantagens, né? Eu devo produzir, eu devo comprar um produto pronto e revender? Aí eu vou analisar também a situação, vou verificar fluxo de caixa, vou verificar a questão dos custos, e tudo isso eu vou trazer ao valor presente, vou trazer ali para o meu dia a dia e verificar se eu tenho a capacidade de alcançar esse resultado e qual deles que é o mais benéfico para a minha empresa, qual deles que vai me trazer menos impacto financeiro, que vai desembolsar menos recursos financeiros do meu fluxo de caixa. Então, é exatamente com essas situações que nós devemos nos preocupar e observar quando nós vamos responder essas questões. E não tão somente, pessoal, dentro das empresas, não somente também dentro do nosso dia a dia no trabalho, nas decisões a serem tomadas dentro das instituições, mas também no nosso dia a dia pessoal. Então, né, de que forma? Ontem mesmo eu estava discutindo aqui em casa com relação ao custo de se ter um automóvel, com relação à possibilidade de se ter um veículo alugado do que se ter um próprio. Então, como é que deve ser realizada essa análise? De que forma eu devo tomar a decisão? Observando a relação custo-benefício, observando os custos, fazendo um fluxo de caixa. Então, qual que é a minha média mensal de custos com o veículo? Entre manutenção, seguro, combustível, de que forma eu devo fazer essa análise? Então, tem que observar isso. E quanto me custaria um veículo no final do ano, por exemplo, levando em consideração a depreciação e todos os custos envolvidos nele? E se eu fizer aí uma contrapartida como tendo um veículo alugado, no qual eu me responsabilizo apenas por abastecer e pagar o aluguel? Então, qual que é o que eu devo fazer? Eu compro um veículo ou eu alugo um veículo? Então, são pontos muito importantes que a gente tem que observar, são situações muito pertinentes, inclusive do nosso dia a dia como pessoas físicas, né? Observar se eu devo tomar esse tipo de decisão. Essa última questão aqui com relação ao comprar à vista e comprar a prazo, ela é muito interessante de se observar. Então, se eu tenho capital para comprar à vista e eu tenho crédito para comprar a prazo, qual que eu devo utilizar? Qual que é o ponto que eu devo observar primeiramente? Quem sabe me dizer? Eu tenho que comprar, por exemplo, um notebook novo, certo? Tem que comprar um computador novo que eu preciso assistir aula. Então, eu tenho um valor para comprar ele à vista, mas eu também tenho um limite de crédito para comprar ele a prazo. O que eu faço? Compra à vista, compra a prazo? Como é que eu observo isso? Alguém sabe me dizer? Oi, tá cortando aqui sua chamada. Consigo te ouvir. E aí, Washington, como é que eu faço? Como é que eu decido isso? Compra a prazo, compra à vista? Milane, compra a prazo, compra à vista? Como é que eu faço? O que eu devo pensar? Professor, tudo depende, depende da situação, mas eu não entendi a pergunta direito. O senhor pode repetir para mim? Eu vou fazer o seguinte questionamento. Aqui na tela nós temos a última pergunta aí, que diz se eu devo comprar à vista ou devo comprar a prazo. Se eu estou... Olha, professor, vai depender das condições, né? Às vezes o a prazo, vamos chutar por cima um financiamento que tem uns juros até relevante, né? Você paga, às vezes, o dobro, o triplo, né? Do que, às vezes, fazer uma economia e comprar à vista. Mas tudo vai depender da situação. Se é um produto que deteriora rápido, se é um produto que você pretende ter a longo prazo, se compensa. Interessante.
Mas vamos pensar comigo assim. Eu tenho, por exemplo, que comprar o exemplo aí que eu dei do notebook. Eu vou comprar um notebook, certo? Eu tenho o valor para comprar ele à vista. E tenho também o valor para comprar, eu também tenho crédito para comprar ele a prazo. Como é que eu levo? Como é que eu observo isso? Então eu vou pensar o seguinte, qual que é o juro do comprar a prazo? Eu vou pagar juro? Se eu for pagar juros por essa compra a prazo, quanto vai ser esse juro? Qual que é o percentual desse juro? Se o valor do meu juro for menor que o valor que esse dinheiro que eu tenho à vista ficasse aplicado, me renderia, eu posso comprar a prazo, porque o dinheiro que eu tenho à vista ali eu posso fazer um investimento dele e o valor que ele vai me gerar de renda, né, de resultado com essa aplicação, vai entrar na minha conta como um provento, certo? Como um valor agregado. Só que se o meu juro for maior que esse rendimento, eu vou analisar por essa situação. Se meu juro for maior que esse meu rendimento, aí não compensa. Se eu vou acabar pagando mais pelo produto do que se esse dinheiro que eu tenho à vista ficasse investido. E outro critério também é, se na minha condição de pagamento, esse valor a prazo, ele não tem acréscimo de juros, como algumas empresas fazem, esse não acréscimo de juros, eu posso comprar a prazo, que eu vou pagar o mesmo valor do produto à vista, certo? E vou aplicar esse dinheiro que eu tenho à vista aqui para poder, em outra situação, né? E acabo tendo um retorno, um rendimento sobre ele, certo? Isso é muito interessante também. Então, são situações que a gente pode observar no dia a dia, ok? Tanto agora quanto vocês forem fazer uma compra, vocês vão verificar, analisar. Vocês vão analisar, compra à vista ou compra a prazo, de que forma isso funciona. Eu posso aplicar esse dinheiro que eu tenho à vista para um rendimento que eu possa ter futuramente, ou eu vou comprar a prazo e esse valor esse produto que eu estou comprando a prazo, os juros dele sobrepõem o valor do meu rendimento. Aí eu estou tomando prejuízo. Então são critérios que a gente tem que observar. E a mesma coisa acontece com as empresas, com os gestores, né? Então eles vão observar ali, se eu comprar à vista, eu vou ter quais benefícios? Se eu comprar a prazo, eu vou ter quais benefícios? E é nessa sistemática que a gente consegue observar de que forma isso funciona, certo? Então, nós vamos entender um pouquinho. Para que a gente entenda isso, a gente tem que falar um pouquinho de fluxo de caixa. Então, daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho nesse critério, nessa seara do fluxo de caixa aí. Para que um gestor ele tome algumas decisões, esse processo de decisão, de tomada de decisão, ele passa por alguns pontos, né, algumas observações que ele deve realizar. E essas observações não somente no acompanhamento dos dados financeiros, mas também no senso na forma de pensar, né, no senso de pensamento crítico com relação à tomada de decisão. Então, citamos alguns processos aqui com relação ao sistema de decisão que o gestor deve tomar. O primeiro ponto deles é o levantamento de dados, certo? Então, nessa etapa aqui, todo e qualquer dado deve ser considerado, deve ser levantado, deve ser aplicado para que as alternativas sejam analisadas. Então, todas as informações, esse levantamento de dados aqui é o levantamento de informações. Esse levantamento de informações ele é extremamente importante, porque nesse ponto aqui, todo e qualquer tipo de dado, todo e qualquer tipo de informação, mesmo que eu possa pensar ou julgar não importante, eu tenho que levar em consideração, ok? Classificação, que é o passo seguinte. A classificação, então, dentro dessa etapa aqui, os dados devem ser segregados e classificados de acordo com a sua relevância. Então, eu fiz o levantamento de toda a informação possível que eu tenho, e a partir do momento que eu faço esse levantamento, eu vou fazer o quê? A classificação desses dados. Então, eu vou separar ali quais dados eles me servem, quais dados são relevantes, são importantes, para que eu tome aí por base para os próximos passos para tomar a decisão. Após feito isso, eu vou para um processo chamado de projeção, certo? Que é um processo muito importante no processo de decisão, né? No critério decisório. Pois é com esse procedimento que se
desenha, né, que depois de classificar, eu vou tomar dentro desses dados, alguns fluxos, certo? Então, vou desenhar alguns dados futuros seguindo alternativas levantadas. Então, aqui que eu vou traçar um plano, traçar, né, algumas projeções para tomada de decisão. Na sequência, eu passo para um processo de avaliação, que eu vou estabelecer uma relação de custo-benefício. Então, eu já tenho aí possíveis situações. Vou levantar agora quais são os possíveis custos-benefícios para se escolher a melhor alternativa. Então, dentre as projeções que eu realizei, das alternativas que eu desenhei, eu vou aí observar, né, o custo-benefício, né, fazer essa relação entre custo-benefício dessas duas ou mais alternativas para poder facilitar o meu processo de escolha. E após fazer a escolha, né, tendo já realizado ali todos os passos anteriores, eu vou fazer o acompanhamento, né, que é acompanhar e avaliar as decisões tomadas, verificar se elas realmente foram tomadas de maneira correta e se elas realmente estão trazendo aquilo que efetivamente ela foi aplicada, se o resultado que foi esperado ele está sendo alcançado com essa tomada de decisão. É um processo que valida a ação correta ou incorreta do gestor. Então, é aqui no acompanhamento que eu vou dizer, eu tomei uma boa decisão ou eu tomei uma decisão não tão interessante assim, que tem me feito ali ou perder alguma situação, não ganhar alguma situação ou perder resultado com relação a isso. Então, eu tenho que passar por todos os pilares, fazer o acompanhamento dessas decisões. Então, os processos para a decisão de um gestor passam pelas etapas de levantamento de dados, classificação desses dados, realização das projeções, então, que é desenhar ali as possíveis situações, fazer as avaliações dessas projeções e o acompanhamento da melhor decisão, ou da decisão que foi julgada como melhor no momento da escolha, ok? Nós temos como pré, né, um fator importante nessa pré-decisão, principalmente no critério de levantamento de dados, com relação aos dados financeiros da empresa, certo? Então, esses dois autores aqui, o O'Connell e o Buchanan, argumentam que para se tomar uma decisão, é preciso que nós tenhamos o quê? Conhecimento, né? Um bom conhecimento do contexto da empresa. Então, entender o que a empresa realiza, entender o que a empresa faz, quais são os seus negócios, certo? E conhecer de forma geral a empresa em qual eu estou executando essas análises. Essa pessoa também precisa, além de tomar decisões, né, conhecendo a empresa, precisa saber fazer cálculos, conhecimento dos cálculos básicos, que tenha noção de economia e que conheça um pouco de contabilidade. Então, é extremamente importante esses conhecimentos prévios. Para quê? Para que ele possa ponderar de forma objetiva sobre todas as variáveis analisadas. Então, se eu tenho mais que uma decisão, mais que uma possibilidade a tomar como decisão, eu preciso de ter esses conhecimentos prévios aqui para que eu possa fazer com o mínimo de erro possível, né, uma margem de erro muito baixa, para que eu consiga ali tomar decisões muito mais assertivas e que eu possa ter resultados muito melhores dentro do contexto empresarial, ok? Então, quais que são os principais aqui? Eu tomar decisão, pro gestor tomar uma boa decisão, ele precisa conhecer a empresa, contexto geral, ele precisa saber fazer cálculos, ele precisa ter economia e também de contabilidade. Então, ele precisa conhecer de mercado, ele precisa de conhecer de contabilidade, principalmente com relação ao fluxo de caixa, que nós vamos ver daqui a pouco, que é uma demonstração contábil extremamente importante, que através dela as empresas, os gestores, os administradores tomam decisões baseadas nessa demonstração. Então, para que eu conheça, para que eu possa manipular essa informação, essa demonstração, conhecer e extrair dela o máximo de dados possível, eu preciso conhecer um pouquinho de contabilidade, certo? Alguns aspectos que são essenciais para uma decisão mais precisa e consciente. Então, alguns fatores que vão acompanhar essa tomada de decisão e fazer com que ela seja mais
consciente e precisa possível. Então, o primeiro deles, a segregação dos gastos, havendo uma situação de escolha, no qual a empresa, né, ou os gestores, deve trazer para a nossa análise somente os dados que são de fatos relevantes para serem analisados. Então, que é o segundo passo ali, preciso fazer o levantamento dos dados, depois fazer a classificação desses dados. E nessa classificação, fazer o levantamento apenas dos dados que são realmente relevantes para que eu possa fazer essa análise. Segundo, o que caracteriza a relevância de um gasto no processo de análise é o fato de considerá-lo um diferencial, ou seja, tem que ser diferente entre outros parâmetros que estamos analisando, que não tenha ocorrido ou que irá ocorrer sem uma nova situação, se a nova situação for implantada e, acima de tudo, ser valorado monetariamente. Então, essas informações que eu julgo ser relevantes, elas precisam ter esse tipo de informação. Que tipo de informação, professor? Informações que sejam valoradas, que me possam agregar, né, valor à minha análise, ok? E, por fim, a terceira, em gestão de custos, ao fazer uma análise de custo-benefício, devemos elaborar um fluxo de caixa. Então, eu preciso fazer a elaboração, por isso, do conhecimento prévio com relação à contabilidade, com relação à economia, que eu preciso aí realizar essa análise de custo-benefício, que nós vamos conhecer o que é ela daqui a pouco, pertinente ao levantamento feito através de um fluxo de caixa. Então, aqui de vocês que estão na turma, quem aqui não conhece fluxo de caixa? Nunca viu falar, não teve acesso, não sabe nem o que eu estou falando? Alguém aqui? Todo mundo conhece, então? Beleza, então acredito que todo mundo conhece. Então, mas para que a gente faça essa análise de custo-benefício das minhas possíveis variáveis dentro da análise, eu preciso saber o que é custo-benefício, certo? Então, dentro aqui do nosso vocabulário, então, o que é a relação custo-benefício? Quando eu falo em relação custo-benefício, o que eu estou falando? O que eu quero dizer com isso? Então, tem pelo menos três conceitos aqui para nós discutirmos. Então, relação de custo-benefício trata-se... Oi. Meu celular tinha travado. Sim, O pode fluxo falar. de caixa que você fala ali é mais ou menos a entrada, saída, gasto, essas coisas de uma empresa, né? Exato. Ah, tá. Isso mesmo. Exatamente. Então, relação custo-benefício trata-se de uma situação em que há um investimento. Então, primeira coisa, né? Quando a gente vai tratar de custo-benefício, é uma relação em que eu tenho que ter um investimento, ou seja, um desembolso de valor, com o objetivo de receber posteriormente um lucro, certo? Então, estou fazendo um investimento e esse investimento posteriormente tem que me dar um resultado positivo, um lucro. Então, relação custo-benefício é: eu estou investindo em um determinado produto e eu espero, com esse investimento, eu tenha lucro. Ou seja, para que eu chegue nesse lucro, eu tenho que pegar o resultado menos o investimento realizado e o que sobrar aí de diferença é o meu lucro, ok? Outro ponto, o custo-benefício também se caracteriza como uma relação de troca em que poderá haver uma compensação. Só que nós observamos o quê? Poderá. Então pode acontecer de não ter uma compensação no final, de não ter ali lucro, de não ter resultado, certo? Terceiro, o investimento estaria representado pelo custo e o lucro como benefício, certo? Então, o investimento que eu realizo aqui em algo é o meu custo para se realizar essa operação, e
O lucro que eu espero com isso, o resultado positivo que eu espero com isso, é o meu benefício. Então, quando eu vou fazer uma análise nesses parâmetros, eu analiso custo-benefício. Então, o quanto que eu vou ter que investir e o quanto que eu espero, né, que eu projeto receber no final desse processo, ok? É com relação a questões de investimentos pessoais, quando nós vamos fazer investimento pessoal. Então, quanto que eu espero em receber ou em ter com o investimento, certo? Eu vou fazer um investimento, eu vou fazer um planejamento aí financeiro e eu quero ter um investimento. Vou realizar esse investimento e o quanto que eu vou receber com esse investimento? Quanto que eu vou ter de resultado com ele? Então, tudo isso tem que ser analisado. E isso é análise de custo-benefício, certo? Faço um investimento, espero um resultado, né? Com certeza um resultado positivo, é o que eu espero, no final desse processo. Tranquilo? Todos entenderam o que é custo-benefício, pessoal? Sim, professor. Maravilha. Ok. Sim. Igual quando nós fazemos, a gente faz questão de consultoria com relação a investimentos pessoais, né? Finanças pessoais ou finanças de familiar. De que maneira que eu devo pensar? Então, a gente faz aquelas reservas para contingência com relação à vida pessoal, e depois dessas reservas realizadas, nós partimos ali para os investimentos. Nesses investimentos aí, investimentos em fundos, em ações, enfim, em diversas possibilidades. Só que a primeira coisa que nós observamos nesse contexto, nesse critério, é exatamente essa análise aí. Fazer uma análise de custo-benefício. Então, quanto eu estou investindo, quanto eu espero receber desse investimento. E se não existe outra alternativa ou outra possibilidade que me traga um benefício, ou seja, um lucro, um retorno maior do que essa possibilidade. É assim que acontece no mercado no mercado de finanças pessoais, no mercado financeiro. Então, eu proponho para um cliente um determinado fundo, nós vamos analisar o custo-benefício dele. Proponho uma outra situação, proponho aí títulos de crédito, né, letras de câmbio, e eu junto com o cliente, nós vamos analisar qual é a relação custo-benefício em cada um desses investimentos. E o que trouxer melhor benefício, né, ou que tiver uma relação custo-benefício melhor, é o que vai ser possivelmente investido. Então, na vida business, na vida pessoal, funciona da mesma maneira como se nós estivéssemos trabalhando aí com um negócio, no business, ok? Então, é muito parecida essa relação. Então, geralmente, os bons gestores, eles vão fazer essa análise, eles vão fazer essa verificação, certo? E para que nós analisemos a relação custo-benefício de um projeto, de um produto, de uma empresa, nós precisamos conhecer o danado do fluxo de caixa. Então, é uma ferramenta fantástica, é uma ferramenta muito importante para que nós possamos aí tomar esse tipo de decisão. Então, quem já é aluno meu há mais tempo, vai estar careca de saber, careca de ouvir eu falar sobre demonstração contábil, sobre fluxo de caixa propriamente. Então, vamos mais uma vez. Fluxo de caixa, o que é? É uma demonstração contábil, ela é obrigatória para as empresas, todas as empresas, elas devem elaborar o fluxo de caixa, ok? Quando nós falamos em fluxo de caixa, a primeira coisa que nos remete na cabeça, que vem à lembrança, é aquele caderninho preto onde eu anoto lá as entradas e as saídas de dinheiro do caixa, certo? É a primeira coisa que nos vem à cabeça. De certa forma, aquilo ali também é considerado um fluxo de caixa, né? Uma movimentação de caixa. Só que o relatório, né, DFC, demonstração de fluxo de caixa, é um processo um pouquinho mais amplo. Então, ele abrange, ele possibilita ali, ele engloba, melhor dizendo, várias situações e vários processos da empresa, certo? Então, quando nós vamos analisar o fluxo de caixa, um fluxo de caixa bem elaborado, bem executado, ele traz informações muito importantes e bem precisas com relação aos dados dessa empresa, certo? Com relação às atividades dela. Então, o fluxo de caixa no processo de decisão, ele é um fator primordial para análise, principalmente de custo-benefício.
Então, é um importante indicador de movimentação e também da saúde financeira da empresa. Então, eu consigo, dentro desse demonstrativo contábil, desse relatório, fazer cálculos, né, chegar a dados através de cálculos de como está a movimentação financeira e de como está a saúde financeira dessa empresa. Esse relatório também possibilita uma visão ampla dos processos que envolvem o caixa e os equivalentes de caixa. Professor, o que é isso? O que é um equivalente de caixa? O que é um caixa? Alguém pode me falar trazer essa informação? Pode citar aí para a gente? Quem sabe? Quem sabe fala aí para a gente. O que é um caixa? O que é um equivalente de caixa? O disponível, né, de alta liquidez que a empresa possui, não é? Muito bem, Luan. Já quase um contador já, cara. Maravilha. Sinal que as 19 aulas, as 19 disciplinas que você ouviu falando a mesma coisa fez sentido, né? Trouxe o resultado. Muito bem. Luan trouxe em termos técnicos, pessoal, o que é exatamente o que é um caixa e um fluxo de caixa e um equivalente de caixa. Então, vamos tirar dos termos técnicos, né, os termos contábeis e da administração, vamos trazer para um contexto um pouquinho mais claro aqui para que vocês também compreendam. Então, um caixa e um equivalente de caixa, eles têm relações muito próximas, muito similares, ok? Então, são, né, contas que têm alta disponibilidade, ou seja, é algo que se transforma em dinheiro muito mais rápido. O caixa é isso mesmo que vocês estão imaginando, é aquela gaveta ali onde dentro da empresa ele coloca o dinheiro. Então, recebeu de um cliente, coloca na gavetinha ali, tranca. Uma caixa registradora, enfim, aquilo é um caixa. O caixa, geralmente, nós temos... Deixa eu pegar a caneta. No caixa, geralmente, nós temos valores em espécie, certo? Estão dentro aqui do nosso caixa. Então, é realmente a caixa de sapato ali onde eu coloco o dinheiro que eu recebo do meu cliente. Isso é um caixa. E nós temos também os equivalentes de caixa, que são parecidos, né, que correspondem aos bancos, certo? As contas bancárias da empresa. Ah, professor, mas é diferente. Eu não pego o dinheiro e coloco ali na caixinha. Esse aqui eu tenho que depositar, eu tenho que transferir, ou passo o cartão e cai lá na conta da empresa. Mas ela é uma conta equivalente ao caixa, certo? Por quê? Porque ela se transforma em dinheiro muito mais rápido. Ela tem uma liquidez muito alta. Então, se eu quiser fazer um saque, se eu quiser fazer um cheque, se eu quiser passar o cartão da empresa, eu transformo esse recurso que está no banco em valores, né, ali para ser utilizados por ela. Então, é equivalente de caixa também. Então, a DFC, o fluxo de caixa, a demonstração de fluxo de caixa, possibilita ter uma visão ampla dos processos. Os processos são esses, professor? Os processos que envolvem a saída e entradas e saídas de recursos correntes, de dinheiro, do meu caixa ou dos meus caixas, eu posso ter mais que um, certo? E também das minhas contas de equivalentes de caixas, contas de banco, as contas de aplicações financeiras de curto prazo, né, que são de liquidez imediata, as contas correlacionadas, contas poupanças. Então, são contas que têm liquidez rápida e que correspondem também a um equivalente de caixas, tá? Ligado também à parte de demonstração de fluxo de caixa, ok? Corresponde também. Então, quando a gente vai, por isso que eu digo para vocês, primeira coisa, quando a gente fala em fluxo de caixa, nós imaginamos aquele livro preto ali que tem a anotação manual ali. Ah, comprei um detergente. Aí marca. Ah, eu recebi uma venda. Vai lá e marca. Enfim, isso, né, é um caderno de controle de entrada e saída de dinheiro. Um fluxo de caixa é muito além disso aí. Então, vai ter ali todas as informações referentes a entradas, saídas de valores, sejam eles do meu caixa, sejam eles do meu banco, sejam eles dos meus equivalentes de caixa. Então, tudo vai ser registrado dentro desse relatório, ok? Então, se eu paguei
se eu comprei, se eu vendi, se eu recebi, no caso, né, se eu recebi ou se eu paguei. Vai ter informação de juros, vai ter informação de toda e qualquer movimentação financeira dentro da minha empresa, inclusive pagamento de taxa de banco, pagamento de taxa de cartão, tudo vai estar dentro da DFC, dentro da demonstração de fluxo de caixa. E a demonstração de fluxo de caixa, ela tem uma estrutura específica. Então, por isso que eu digo para vocês, não é somente fazer lá a anotação da entrada e da saída do recurso. Daqui a pouco eu mostro um modelinho para vocês da demonstração de fluxo de caixa, para vocês darem uma observada e terem uma familiarização, né, uma intimidade um pouquinho melhor com ela, ok? Essa demonstração ainda facilita a tomada de decisão em vários aspectos institucionais. Então, dentro da empresa, em diversos ambientes, eu consigo fazer análise com relação ao fluxo de caixa. Ela é ferramenta de estudo, ferramenta de tomada de decisão para diversas áreas dentro da empresa. É um instrumento que sintetiza dados futuros. Então, eu posso fazer projeção de fluxo de caixa de períodos futuros, então 2000 e X aí, frente ao investimento que será realizado, que poderá trazer ganhos, né, benefícios ou não para a empresa. Então, o fluxo de caixa, ele é uma demonstração, é uma informação dos dados que estão acontecendo referente à entrada e saída de recursos de um determinado período. Eu também posso fazer uma projeção para curto, médio e longo prazo, certo? Curto, médio e longo prazo. Então, eu posso fazer uma projeção de quanto que eu vou receber, quanto que eu vou ter com relação ao investimento que eu estou fazendo, ok? Alguma dúvida, pessoal, com relação a esse contexto? Se alguém ficou com alguma dúvida, é o momento. É o momento de falar. Tranquilo, professor. Só Tranquilo. esperando a fórmula aí para ver como é que vai ser. Tá, maravilha. Só vou mostrar para vocês aqui, eu tenho um exemplo. Deixa eu só minimizar aqui. Eu tenho um modelo de demonstração de fluxo de caixa. Essa é uma demonstração real, tá? Eu só tirei os dados da empresa e tirei os valores aqui para que a gente possa observar. Então, essa aqui é uma demonstração de fluxo de caixa. Para a elaboração da demonstração de fluxo de caixa, dentro da contabilidade, nós temos dois modelos, né? Nós temos duas formas de fazer, dois métodos, duas metodologias, o método direto e o método indireto. Aí cada um com a sua especificação, que não é o nosso objetivo aqui. Mas esse aqui é o modelo direto, certo? É o mais utilizado. Então, o que ele traz de informação? Primeiramente, né? Os saldos, nesse campo aqui que está zerado, pessoal, é onde vai os valores, ok? Só zerei aqui para que a gente tenha apenas como exemplo. Então, eu tenho grupos de contas, então tenho grupos, né, específicos. Então, por um exemplo, o primeiro grupo de contas que é apresentado dentro da minha DFC, do meu fluxo de caixa, são as atividades operacionais. Então, são todos os recebimentos e todos os pagamentos relacionados à minha atividade operacional, com aquilo que a minha empresa faz para sobreviver, certo? Então, eu vou ter, primeiro, lógico, os recebimentos, porque ela é dedutível, ela vai deduzindo o saldo conforme os pagamentos vão acontecendo. Então, para vocês entenderem o que compõe um fluxo de caixa, né? O que corresponde a esses dados aqui dentro de um fluxo de caixa? Olha só, a primeira coisa que eu tenho aqui são os recebimentos de prestação de serviço. Essa empresa aqui, do exemplo, é uma empresa prestadora de serviço. Então, ela teria aqui todos os saldos, vamos dizer que seja R$ 1 milhão aqui, ela teve de prestação de serviço, certo? Aí tem os adiantamentos de clientes, então, cliente que pagou já antecipado e eu só vou prestar o serviço depois, eu lanço aqui também. Outros recebimentos operacionais, se eu tiver. Aí, pagamentos a fornecedores de materiais e fornecedores também de serviços. Então, todos os pagamentos para os meus fornecedores. Quanto que eu paguei de fornecedor? Vai entrar aqui.
Adiantamento para fornecedor, então eu paguei para um fornecedor um determinado valor e ele ainda não prestou esse serviço, lance na conta de adiantamento. Pagamento de pessoal, que vai toda a parte de salário dos meus funcionários. Pagamento de encargos sobre folha de pagamento. Pagamento de serviços de terceiros. Pagamento de tributos, aqui entra todos os impostos. Pagamento de contingência, então, cíveis, trabalhistas e tributárias. Então, colocou na justiça por algum motivo, tem que fazer um pagamento de uma indenização, vai ser lançado. Pagamento de comissões e taxas bancárias, então aquelas taxinhas do cartão, aquelas taxinhas da conta. Pagamento de lucros, dividendos, antecipação de resultados para os sócios. Então, paguei para o sócio, passei para o sócio lucro, paguei para o sócio uma antecipação, lanço no fluxo de caixa. Devolução de antecipação de resultado, então o sócio pegou e devolveu, eu coloco aqui. Outros pagamentos operacionais, pagamento de juros e multas e também encargos. Caixa líquido proveniente das atividades operacionais. Então, aqui no caixa líquido, nessa linha aqui, é onde vai entrar todas as somas, subtrações desse grupo de contas e atividades operacionais. Então, aqui vai me dar um saldo, certo? Do meu fluxo de caixa. Então, aqui tem que bater, esse saldo aqui tem que bater exatamente com o que eu tenho no caixa em dinheiro, com o que eu tenho no banco em dinheiro também. Tem que bater exatamente. Fica certinho. Certo? Aí eu tenho o outro grupo de contas. É um grupo de contas de atividade de investimento. Então, todo o dinheiro que a minha empresa tem investido. E todos os gastos também que eu tenho com relação a esse investimento. Então, vamos lá. Aplicações financeiras, quanto que a minha empresa tem de aplicação financeira, vou lançar, tem que bater exatamente com o que está no extrato. Resgate de aplicação financeira, então dessa aplicação que eu tinha, que eu fiz um resgate, então peguei um pouco, entrou no caixa. Outros recebimentos, pagamentos de aquisição de imobilizado, então comprei ativo imobilizado, coloco aqui. Outros pagamentos de atividade de investimento e o caixa líquido. Então o caixa líquido vai ser todas as somas e subtrações desse grupo, ele vai me gerar um caixa líquido. E eu tenho outro grupo que é de atividade de financiamento. Então, a empresa ela adquiriu um financiamento. Ela foi financiada por alguma outra instituição ou foi financiada pelo capital próprio. Então, todas as entradas de recursos e saídas de recursos com relação a isso, eu devo fazer o lançamento aqui nesse grupo. Então, recebimento de empréstimo e financiamento. A minha empresa foi lá no Banco do Brasil, foi lá no Santander e adquiriu um empréstimo de R$10 mil. Esses 10 mil reais aqui, ele entrou onde? Na minha conta corrente. No momento que ela entrou na minha conta corrente, eu faço o lançamento aqui no meu fluxo de caixa, de que entrou 10 mil reais na minha conta, oriundo do quê? De empréstimo. Outros de atividade de financiamento, pode ser de terceiro, próprio, pagamento de juros, então todos os pagamentos referentes a esse empréstimo aqui, ó, pagamentos de juro, pagamentos de empréstimo, de financiamento, encargos e leasing, eu vou fazer o lançamento de toda a saída desse valor aqui. Pagamentos de amortização de empréstimos, de financiamentos ou leasing. Então, essa parcela, que é a mensalidade do meu empréstimo que eu paguei, vai ser lançada também. Outros pagamentos de atividade de financiamento e o caixa líquido gerado das atividades de financiamento. Então, eu vou ter aqui eu vou ter uma relação aqui no final do meu relatório, que vai ter as disponibilidades no início do período, quanto que eu tinha de valor no meu caixa, banco, né, caixa, equivalente de caixa, e a disponibilidade no final do meu período. Então, tudo que eu tinha de caixa, tudo que eu tenho no saldo do caixa, equivalente de caixa, ele tem que estar aqui. Então, onde que eu confiro isso, professor? Lá na minha conta corrente, lá nos meus extratos de conta. Então, tem que bater exatamente o saldo do meu fluxo de caixa com o que eu tenho de dinheiro em espécie no caixa e o saldo das minhas contas de equivalente de caixa, conta de banco, conta de empréstimo, inclusive. Eu consigo pegar os extratos de empréstimo e conferir para ver se realmente está tudo
lançado de maneira coerente, ok? Então, esse aqui é um exemplo. Inclusive, esse fluxo de caixa aqui é um fluxo de caixa muito bem elaborado, muito bem detalhado, então ele tem muita informação. Então, percebam que não é somente eu lançar aqui, ó, entrada, né, que é muito comum, entrada de um lado, saída do outro, e chegar aqui no final tem um saldo, que não é tão simples assim. Então, tudo tem que ter ali o seu grupo de contas específico, é caracterizado aí dentro da contabilidade como pontos importantes, certo? Então, dentro do fluxo de caixa, tem que observar todos esses critérios, né, para fazer esse lançamento, para que ele tenha ali usabilidade. Então, não adianta nada eu ter algo mal feito, algo feito de forma muito ruim, né, de forma bem incoerente, e de que essa informação ela não me sirva para nada no momento que eu preciso. Então, eu preciso, nem que eu tenha um pouco mais de trabalho, demande um pouco mais de tempo para realizar algo correto, para que eu possa utilizá-la após, certo? Então, nós temos aqui uma citação do professor Alexandre Assaf Neto. Deixa eu colocar aqui no modo de compartilhamento. Com relação ao fluxo de caixa, em que ele fala: o processo em que uma empresa gera e aplica seus recursos, ou seja, né, de que forma que ela recebe, que ela aplica esses valores, que estão representados pelo investimento, operação e financiamento. Então, lembra lá daquele fluxo de caixa que eu mostrei como exemplo para vocês agora? Nós tínhamos o fluxo de caixa operacional, nós tínhamos o fluxo de caixa dos investimentos e dos financiamentos. Que aí, dentro do processo que a empresa utiliza esses dados, ela tem que observar isso a curto prazo, a longo prazo e eu ainda acrescento de médio prazo, certo? Instrumento financeiro, fluxo de caixa, um instrumento financeiro que demonstra as operações financeiras, permitindo fazer análises para tomar decisões. Ok? Então, esse conceito que nós temos aqui com relação ao fluxo de caixa, ele é o mais correto, mais preciso, mais entendível, mais claro, mais top que existe com relação ao fluxo de caixa, porque ele traz exatamente a essência de que para que serve esse instrumento financeiro. Então, ele vai demonstrar as operações financeiras, nós vimos ali no exemplo, as entradas, as saídas de todas as operações, e ele permite fazer análise para tomar decisão, certo? Então, essa análise do fluxo de caixa, ela é primordial para um sucesso e o bom desenvolvimento e o sucesso da entidade, da empresa, ok? As análises elaboradas por meio do fluxo de caixa são essenciais, pois evidenciam principalmente dois critérios aqui. Evidencia os resultados específicos ou de maior amplitude, então consigo ter uma abrangência muito maior com relação aos dados da demonstração de fluxo de caixa, da DFC. Resultados podem ser por período ou por todo o período, então eu consigo analisar, por exemplo, uma semana, certo? Eu posso analisar a quinzena, eu posso analisar o mês, posso analisar o semestre e posso analisar o ano, certo? Então, os dados oriundos aqui do DFC, eles me trazem resultados por período. Então, eu quero observar o fluxo de caixa somente dessa semana, ou somente dessa quinzena, ou somente desse mês, desses 6 meses ou desse ano. Então, eu consigo estratificar isso por períodos. E isso facilita muito o processo de tomada de decisão. Esse relatório ainda permite que o gestor possa verificar os impactos no curto prazo, olha aqui, né, dentro do curto prazo, ou em períodos mais estendidos, né, de médio e longo prazo.
de forma a refletir sobre as opções que trarão maior benefício à empresa. Então, quando eu observo isso, né, a curto, médio e longo prazo, eu consigo tomar decisões muito mais assertivas com relação à minha empresa, com relação aos rumos que ela vai tomar. Então, é muito mais preciso, né, a observação dos dados oriundos do fluxo de caixa. Então, do que adianta, né, por exemplo, eu tomei a decisão por manter um determinado produto no meu mix. Do que adianta eu fazer a análise, a verificação desse produto, se ele está sendo rentável, se ele está tendo saída, daqui 3 anos, né, no final de 3 anos? Eu tenho que observar enquanto a situação está acontecendo. Então, o fluxo de caixa me permite ter essa visão de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, para que as decisões tomadas, elas sejam observados os resultados, e se esse resultado houver alguma divergência, ou tiver alguma insatisfação, ou tiver alguma correção a ser realizada, ela possa ser feita isso quanto antes possível, sem impactar, né, os benefícios que a empresa espera ter. Ok? Alguma dúvida? Maravilha? Então, moçada, as etapas do processo decisório em custos passam pelo levantamento dos dados, memorize isso aqui, segregação desses dados, projeções futuras, avaliação das alternativas e acompanhamento e monitoramento das decisões tomadas, que é esse quadro aqui. Então, levantamento dos dados, classificação desses dados, as projeções, as avaliações e o acompanhamento dessa decisão tomada. Ok? Na análise custo-benefício, as decisões deverão ser tomadas em razão de avaliação dos fluxos de caixa que deverá ser gerado pela empresa, seja para curto prazo, médio prazo, bem como para longo prazo, podendo ainda elaborar apenas o fluxo dos gastos e receitas ou ainda complementando as duas variáveis simultaneamente. Então, eu posso ter essas informações, várias informações simultâneas, ok? Para realizá-la, chamo a atenção de vocês, vem comigo aqui, porque eu preciso que vocês prestem atenção nessa questão da realização. Então, como é que eu vou fazer essa análise custo-benefício? De que maneira que eu vou fazer a assimilação dessa informação na hora da prática? Então, para realizar, alguns pontos devem ser seguidos como parte de um processo de construção de dados e informação das análises. Então, vamos ver. O que é a primeira coisa que eu preciso fazer no momento de executar uma análise custo-benefício? Então, quais são as opções de decisão? Vou fazer essa pergunta. É isso? É A? É B? É C? É produzir ou comprar pronto? Então, quais são as opções? Quais as informações que são relevantes para essa análise? É o custo, é a receita. Um exemplo. Quais os gastos que devem ser componentes das análises? O que eu vou ter de gasto com isso? Qual é a melhor situação economicamente viável? Então, já fiz essa análise. O que é economicamente mais importante, mais viável para a minha empresa? E aí, chegando na final, qual decisão que eu vou tomar? Certo? Então, anotem isso aqui, ok? Que esses são os passos para a elaboração e execução da análise custo-benefício. Então, são perguntas que eu devo realizar no momento de desenvolver esse processo, ok? Então, vamos a um exemplo. No nosso livro didático da disciplina, na página 189, não precisa, se vocês não conseguirem abrir, não tem problema, eu vou abrir ele para vocês. Nós temos um exemplo. Momento, deixa eu pegar aqui. Nós temos um exemplo, eu vou colocar na tela para vocês, que nós vamos entender um pouquinho na prática como que funciona essa análise aí, de que maneira que isso acontece, certo? Então, vocês estão visualizando o material aí, o livro? Sim. Ótimo, maravilha.
Então vamos lá, vamos considerar aqui esse exemplo do nosso livro. Consideramos que uma pequena fábrica de aviamentos, em uma pequena fábrica de aviamentos, seja necessário a aquisição de um equipamento para a área de produção. O comprador fez o levantamento com 2 fornecedores, né, com alguns fornecedores, quanto aos valores da aquisição, as condições de pagamento. O departamento financeiro complementou os dados, né, que o comprador fez com as seguintes informações. Então, tem uma tabela aqui. Então, o departamento financeiro pegou lá fornecedor 1, fornecedor 2, e fez o levantamento aqui das informações. Então, o custo da aquisição. Fornecedor 1, esse equipamento custa R$ 9.100. No fornecedor 2, esse equipamento custa R$ 10.700. Então, pensem comigo. Analisando aqui somente o valor da aquisição, qual que nós deveríamos adquirir para a empresa? Iríamos comprar para a empresa? O do fornecedor 1 ou do fornecedor 2? O mais Tá barato. cortando o slide aí, hein? Exatamente. Do mais Mais barato. barato, professor. Do mais Fornecedor barato, 1. exatamente. Do fornecedor 1. Isso é óbvio, né? Então, eu observo aqui, ó, 9.100 para 10.700. Então, eu vou comprar do fornecedor 1, que é mais em conta. Maravilha. Perfeito. Mas agora vamos observar o quanto é importante fazer a análise de custo-benefício. No final desse exercício aqui, desse exemplo, nós vamos entender o motivo. Então, o que foi levantado? O custo da manutenção desse equipamento. Então, o equipamento do fornecedor 1 é 1.700 por ano. Do fornecedor 2, 1.400 por ano. Os juros para comprar a prazo é 690 por ano do fornecedor 1 e 420 do fornecedor 2. A vida útil do equipamento é 5 anos. Então, no final de 5 anos, ele deprecia por completo. Certo? Então, foi levantado dados simples, né? O valor da aquisição, a manutenção, quanto que eu vou gastar de manutenção por ano desse equipamento. Se eu for fazer na condição de pagamento a prazo, qual que é o juro e qual que é a vida útil desse equipamento, por quanto tempo eu vou poder usar esse equipamento aqui na minha empresa. Então, vamos lá. Observação, na aquisição do bem, a prazo, há cobrança de juros, tá? Então, por isso tem o valor de juros aqui. Diante dessas condições, o que o exercício está pedindo? Elaborar o fluxo de caixa para o período de 5 anos, apontando para qual opção de compra, né, nós devemos orientar essa empresa a fazer. Por que 5 anos, pessoal? Porque a vida útil do equipamento é 5 anos. Então, ele vai estar conosco durante 5 anos. Então, eu vou fazer um fluxo de caixa aí projetado para a vida útil desse equipamento, ok? Então, após eu fazer esse levantamento do fluxo de caixa, o que eu devo fazer? Eu devo orientar o dono dessa empresa, o comprador ou o gestor dessa empresa, a qual fornecedor ele deve optar. Beleza? Então, o que nós precisamos fazer? Aquelas perguntas lá que eu falei para vocês anotarem. Então, nós precisamos identificar os gastos relevantes, elaborar um fluxo de caixa de acordo com o tempo de vida útil do equipamento. Então, os gastos são relevantes para essa análise são o valor da aquisição do bem, a taxa de juro, uma vez que possui valores e condições distintas um do outro. Então, vamos elaborar o fluxo de caixa para 5 anos desse produto. Primeiro, o valor do custo da aquisição será depreciado ao longo dos 5 anos. Logo, o valor deverá ser o valor da aquisição dividido pelo prazo de 5 anos. Então, o que acontece aqui? Vamos voltar, vamos entender. A vida útil desse bem é de 5 anos, certo? Quem que determina a vida útil de um produto? De um equipamento, de um bem? Quem determina isso é o próprio período de depreciação desse bem, certo? A tabela de depreciação que está
na Receita Federal. Então, a Receita Federal ela tem uma tabela de depreciação que nós utilizamos como base para poder fazer cálculo dos bens, depreciação dos bens. Então, nós sabemos que máquinas e equipamentos, né, veículos também, eles têm uma vida útil de 5 anos. Então, dentro de 5 anos, ele deprecia completamente. Então, eu vou pegar o valor do produto, 9.100, dividir por 5, certo? Então, eu vou ter 1.820 ano. Então, esse produto aqui ele vai depreciar por ano R$ 1.820. O fornecedor 2, para esse mesmo produto, então eu vou pegar o valor de aquisição, que é 10.700, dividir por 5 anos, vai ser 2.140 por ano. Então, ele vai depreciar 2.140 por ano. Vamos ao segundo passo, valor da manutenção, certo? Então, a manutenção também é anual. Então, a gente já sabe que o fornecedor 1, o equipamento dele tem manutenção de 1.700 por ano. Você vai multiplicar isso por 5, que eu já sei quanto ele vai ter total. O fornecedor 2, 1.400 por ano. O que mais que nós tínhamos de informação lá na tabela levantada pelo departamento de vendas? Aquisição, certo? Nós já fizemos o valor da depreciação em 5 anos. A manutenção também nós já fizemos, que é 1.700 por ano de um, 1.400 por ano por outro. Falta agora fazer os juros. Então, vamos calcular o juro por ano. Então, o fornecedor 1 tem 690 por ano e o fornecedor 2, 420 por ano. O que eu vou fazer? Vou montar meu fluxo de caixa aqui, certo? Projeção de fluxo de caixa. Simples, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, fornecedor 1, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5 e o total. Então, depreciação, 1.820 por ano. Manutenção, 1.700 por ano. Dá um total de 8.500, certo? Total de 8.500. Os juros, um total de 3.450 por ano, que é 690 por ano. E o total. Então, eu vou ter um total da aquisição do fornecedor 1 de R$ 21.050, que vai levar em consideração o valor do produto, a aquisição do produto, a manutenção e os juros da compra a prazo. Então, esse produto aqui no fornecedor 1 vai sair para mim por R$ 21.050 no final do período. Montei o fluxo de caixa do produto 1. Compreendido até aqui? Sim. Agora sim, professor. Ótimo. Sim. Vou montar agora, pessoal, o fluxo de caixa do fornecedor 2. Certo? Então, eu vou montar da mesma forma. Ano 1, 2, 3, 4, 5 total. Qual que é o valor da depreciação do produto 1? Ela é um pouco maior mesmo, porque o produto é mais caro. Então, é 2.140 por ano, total de 10.700. A manutenção, 1.400 por ano, total de 7.000. Os juros, 420 por ano, total de 2.100. No final do período, né, do fluxo de caixa de 5 anos, qual que é o total do meu fornecedor 2? 19.800. Fornecedor 1, 21.050. Fornecedor 2, 19.800. Então, eu vou optar por quem agora? Fornecedor 1 ou fornecedor 2? Fornecedor 2, por ter os juros mais baixos? Exatamente, fornecedor 2. Olha só o quanto é importante. Fornecedor 1 é o barato que sai caro. Exatamente, eu ia falar justamente isso agora, Washington. Olha só que interessante. Quando nós observamos apenas a informação do valor de aquisição, do custo de aquisição, nós já vamos de cara no fornecedor 1. É óbvio, né? Só que quando a gente vai analisar, a partir disso, eu amo demais dessa disciplina, porque a gente muda a concepção do aluno com relação à sua própria vida pessoal. Nem precisa levar isso para a empresa, né, ou para o trabalho. A própria vida pessoal, o aluno já começa a ficar esperto mesmo na hora de fazer compra, na hora de adquirir, por exemplo, um carro,
ou um terreno, ou comprar um produto que seja, nem que seja uma máquina de lavar. O aluno ele já vai pensar, ele já vai lembrar das minhas aulas e vai ter ali, com relação a isso, uma economia. Então, olha só, eu tinha... Professor, Oi, até pode falar. porque às vezes se a gente for assim pelo fornecedor sem calcular os juros, nós podemos pagar 2 vezes o produto, né? Exatamente, exatamente. E quando a gente não tem conhecimento ou entendimento com relação aos outros dados, né, as outras informações, nós vamos optar pelo aquilo que é mais barato teoricamente. Então, se nós formos observar aqui na primeira informação da aquisição, tem uma diferença de R$ 1.600 aqui, do fornecedor 1 para o fornecedor 2. Então, de cara, a gente vai pensar o quê? Vou no fornecedor 1, vou economizar R$ 1.600, certo? Só que daí vamos fazer análise custo-benefício. Não, peraí, não é só o valor de aquisição que leva em consideração aqui. Esse produto ele pode ter manutenção, eu tenho que olhar muitas vezes até mesmo a garantia, né? Tenho que observar juro, tem todos esses critérios que eu tenho que levar em consideração a análise custo-benefício. Então, quando eu fiz a análise custo-benefício desses fornecedores aqui, comparando os dois, eu cheguei à conclusão que o fornecedor 2, que a princípio não era viável, ele passou a ser viável. Então, vamos observar aqui, ó, o que era 1.600 de diferença lá em cima, somente no custo de aquisição, então 21.050, diferença para 19.800 é de R$ 1.250 ainda com relação a isso, certo? Então eu teria uma economia muito melhor na compra do meu do equipamento, né, do meu fornecedor 2, do segundo fornecedor. Então, logo a melhor condição oferecida é a do fornecedor 2. Por quê? Analisando, agora vamos analisar os dados. Por que o fornecedor 2 sai mais em conta? O custo de manutenção dele é mais em conta, é mais barato. Os juros anuais para compra a prazo também são mais baratos. Então, o produto final, o valor final do meu produto, ele sai mais em conta do que do fornecedor 1. Sai mais barato que o fornecedor 1, certo? Então, eu vou ter uma economia aí dentro da minha compra. Então, o que nós vamos orientar agora ao gestor e ao departamento de compras aqui? Moçada, o negócio é o seguinte: vocês vão comprar o equipamento, maravilha, beleza, nós precisamos, mas observem o custo-benefício. No primeiro momento, a gente tenta economizar aqui, achando que está comprando um produto mais barato, só que com relação a isso, nós vamos ter ali uma manutenção muito maior, vamos ter um custo com juro muito maior. Então, o que nós indicamos para vocês, o que nós podemos aí orientar ao departamento é que faça a aquisição do produto pelo fornecedor 2, que no final nós vamos ter uma economia muito melhor. Ok? Ficou entendido, pessoal? Como é que faz esse cálculo? Como é que entende isso aí? Viu que não Professor, esse aí ficou bem claro, hein? Ele era pouca informação. Sim, não são cálculos assim extremamente elaborados. É mais raciocínio lógico, né? Se a gente observa pela lógica, a gente consegue ter um direcionamento aí. Então, uma dica importante, para você considerar no tocante aos gastos é, primeiro, utilizar apenas dados relevantes. O que era importante ali para mim? O valor da aquisição, o juro que eu ia pagar, certo? Porque o valor da aquisição? O valor da aquisição eu consigo fazer a depreciação anual, o juro que eu ia pagar e a manutenção desse equipamento. A relevância dos gastos se caracteriza pela diferenciação entre os parâmetros. Então, os gastos de cada... Então, não é todo produto que vai ter aquele tipo de gasto. Existem produtos que não têm manutenção, equipamentos que não têm manutenção, ou que têm uma garantia muito maior, uma garantia maior. Então, assim, a gente vai analisar outros parâmetros e elaborar um fluxo de caixa. Então, tendo esses dados, eu vou elaborar o fluxo de caixa, porque eu vou ter detalhado, eu vou ter uma evidenciação, uma visualização daquilo que eu não consigo ver a princípio, que eu não consigo visualizar simplesmente comparando os preços os valores de aquisição, certo? Então, por exemplo, empréstimo. Eu vou pegar um empréstimo no banco. Eu vou no banco A, a taxa de juros está 2,5. Vou no banco B, a taxa de juros está 3. Vou no banco C, a taxa de juros está 0,7. O valor que eu vou adquirir de empréstimo é a mesma coisa, R$100.000. Mas o quanto que eu vou pagar?
qual que é o meu custo-benefício? Aí eu vou analisar custo-benefício e vou optar pela instituição que me dá o melhor benefício, certo? Vou optar pelaquela que me traz um valor muito menor, né? Aí eu vou levar em consideração o prazo de pagamento. Então, tem vários fatores que eu posso agregar aí como informação pertinente. Tranquilo? Algum outro exemplo que vocês já possam estar visualizando aí com relação a isso, que dá para aplicar essa situação? Tranquilo. Ok, então segue. Professor, Eu? é uma, eu vou dizer assim, é uma frase bem usada pelo brasileiro, né? Pelo vendedor, praticamente, quando vai falar de custo-benefício. Mas às vezes não, assim, não se encaixa com tanta clareza como ficou agora, né? Sabendo assim quando tem essa manutenção, a depreciação do produto. Vamos dizer que lá na empresa, no Grupo Magrão, a gente vende algumas peças que a gente trata como custo-benefício, né? E a gente leva em consideração a manutenção e o tempo, a vida útil dele. Certo. Então tem vários produtos que a gente pode se destacar usando essa frase, mas agora com mais clareza no contexto mesmo. Exatamente. E quando a gente trabalha, por exemplo, com materiais, por exemplo, que vai compor a construção, quando a gente trata de custo-benefício é muito importante, principalmente na construção civil, certo? Porque muitas vezes, por exemplo, vamos pensar na esquadrilha, alguma coisa com relação a isso. Se a gente compra um produto que muitas vezes, levando em consideração apenas custo, que ele é muito mais em conta, mas que ele tem uma qualidade inferior, né, ou a aplicação dele não é para determinado tipo de uso, a gente imagina o seguinte: então, vou comprar o mais em conta agora, mas com 2 anos eu vou ter que trocar, certo? Eu vou ter que trocar, então eu vou pagar 2 vezes mais a mão de obra para poder fazer a substituição dessa peça. Então, qual que é o custo-benefício? Qual que é a relação custo-benefício? Beleza, eu vou comprar esse produto que ele tem uma qualidade um pouco melhor, eu vou adquirir esse produto, ele vai ser a configuração dele é específica para aquilo que eu vou usar, ele vai ser implementado ali dentro da minha construção, vai ser colocado dentro da minha construção ali de maneira que ele vai durar 15, 20 anos, então não vai ter manutenção, não vai ter troca. Então, vou pagar um pouco mais caro, vou ter um custo um pouco mais caro, mas o custo-benefício, então o benefício que eu vou ter em contrapartida a esse investimento que eu estou fazendo é muito maior do que se eu fizesse outro. Lógico, né, analisando isso de maneira subjetiva, né, por cima, é nesse sentido, mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar na ponta da caneta. A gente tem que fazer cálculo mesmo, certo? Porque somente observando o fluxo de caixa que a gente vai ter uma noção mais ampla, né, ter uma visão mais ampla e ter pontos específicos para ser detalhado. Mas é uma boa pegada, principalmente para, lógico, né, para nós que somos consumidores na hora de se fazer a aquisição de um produto, mas também para quem é vendedor. O vendedor, então, ele pode usar essa ferramenta como uma sacada, né, uma potencialização ali com relação às suas vendas. Então, ó, senta aqui, vamos fazer aqui rapidinho um fluxo. Você pode até fazer isso numa planilhazinha e ter isso pronto. Vamos fazer um fluxo de caixa rapidinho aqui. Olha só, quanto você teria com manutenção com o produto C, ou do fornecedor C, ou da concorrência? Conosco que você vai ter isso, isso, isso. O custo é um pouco mais, o valor é um pouco maior, mas olha só, com relação a longo prazo, curto, médio e longo prazo, o que você vai ter de benefício com o produto. Então, isso é muito interessante e é extremamente útil, certo? Muitas vezes, é que nem vocês disseram, muitas vezes nós falamos sem conhecer mais a fundo o que é essa questão. Então, relação custo-benefício é fantástica, é uma ferramenta muito utilizada, principalmente nos investimentos, principalmente na hora de se fazer investimento, seja ele qual for, seja ele crescimento da empresa, né, para manutenção, para aquisição de algum tipo de produto, para investimento em algum tipo de ação, algum tipo de benfeitoria, enfim, né, ela pode ser, ela é meio que camaleão, ela se adequa ali, se enquadra em praticamente todos os tipos de atividade. Fica a dica, né, professor? Acabou de falar aí, se o vendedor ter o domínio do produto na mão, consegue se sair bem. Com certeza, né? É aquela questão que nós vimos nos slides anteriores, né? Conhecer o produto, conhecer a empresa, lógico, né? E saber dos benefícios, principalmente com relação a bolso. Quando mexe no bolso, brasileiro é assim, quando mexe no bolso, aí ele presta atenção.
certo? Então, mostrar, né, o benefício que eu vou ter com o produto com relação ao custo que eu tô, não o valor que eu estou investindo. Então, às vezes, a gente, lógico, né, tem muitas pessoas que não estão nem aí, mas a maioria, né, grande parte das pessoas ainda não ligam para essa questão de custo-benefício. Pensa, vou comprar mais barato e pronto. Né? Comprar mais barato e ok. Nem que eu compre 2 vezes. Compra agora, daqui semana que vem eu preciso comprar de novo porque aquilo lá estragou. Não tá nem aí. Ela não pensa. Infelizmente, o brasileiro, né, agora tem se mudado bastante, mas o brasileiro ele não tem uma concepção, uma visão que, por exemplo, os ingleses têm com relação ao seu dinheiro. Né? Valoriza muito o que ele ganha. Eles lá valorizam muito o que eles ganham. Dão muito valor ao dinheiro né, que eles recebem. E o brasileiro não tem isso. O brasileiro, eu peguei o dinheiro e comprei aquilo que eu quis, estou satisfeito. Não pensa em custo-benefício, não pensa em ter uma valorização do próprio capital. Então, são aspectos que a gente tem mudado ao longo dos anos, né, e tem melhorado bastante, mas mesmo assim existem muitas pessoas que não ligam para isso. Né? A grande sacada é comprar o mais barato. E pronto. Então, nem sempre o mais barato é o melhor, nem sempre o mais barato é o mais saudável. Então, são várias relações que têm que ser feitas, né? Análises têm que ser feitas para a gente chegar nesses denominadores. Lógico, não é dizendo também que tudo que é barato é ruim, não é uma regra, mas a gente tem que analisar custo-benefício também, certo? Principalmente quando a gente vai fazer compra de um mesmo produto que está fazendo cotação. Então, quem trabalha em departamento de compras tem que fazer esse tipo de análise. Eu vou comprar, por exemplo, uma bomba de 5CV. Ela custa tanto no fornecedor A, custa tanto no fornecedor. É a mesma marca, é a mesma característica, é a mesma especificação, é a mesma coisa. Mas por que tem diferença de valor? Então, eu vou analisar. Essa análise daí eu vou chegar no denominador. Faço análise custo-benefício e vejo. Certo? Se o produto esse mesmo produto no fornecedor A está realmente mais barato ou não. Quais são os benefícios que o fornecedor B me propicia? Olha, ele é um pouquinho mais caro o produto, mas você tem uma garantia estendida por conta. Você tem assistência 24 horas, muitas vezes. Então, são vários critérios que devem ser analisados. Tá? Isso é muito importante. Beleza? Então, vamos fazer na prática, pessoal, para ver se realmente vocês entenderam. Agora é a hora. Exercíciozinho aqui, ó. Parece ser complicado, mas é só um enunciado que é grande, tá, gente? É bem tranquilo. O espaço feliz é um espaço destinado para eventos e em período de alta rotatividade, que vai de março a novembro, certo? Que é um período de 9 meses. E no restante dos meses, há uma queda natural em razão do calendário de eventos na cidade. Então, 9 meses eles têm uma rotatividade alta e 3 meses eles têm uma rotatividade mais baixa, mais tranquila. Nesse período de sazonalidade, o proprietário necessita realizar adequações na estrutura do espaço para agregar valor ao serviço prestado. Ou seja, dentro desse período de 9 meses aqui, o proprietário ele pensado, pré-determinado, para fazer uma adequação, uma reforma nesse espaço. E com essa reforma, ele pretende aí, né, aumentar o valor do serviço prestado. Então vamos lá. As opções que ele deve decidir, né, ele já tem aqui duas posições a tomar, né, na sua frente, ele tem que decidir por uma delas, que é a primeira, fechar a empresa para reforma, ou manter ela de porta aberta e adiar a reforma. Então ele tem que optar, ou fecha, faz a reforma, ou mantém a empresa aberta e deixa a reforma para outra hora. Desta forma, ao levantar os dados entre alta rotatividade e baixa rotatividade, nós temos um gasto fixo de 20 mil mensal, um custo variável de 20% da receita e uma receita de 550 mil anual. Certo? Então, dados que eu tenho aqui. Tenho que tomar uma decisão entre fechar para a reforma e manter aberto e deixar a reforma para depois. Eu tenho gasto fixo de 20 mil mensal, custo variável de 20% da receita, e a receita é
550 mil ano. Ok? Então, com base nesses dados, vamos determinar o resultado do lucro com alta rotatividade e com baixa rotatividade, ou seja, 9 meses de alta rotatividade, 3 meses de baixa, e o resultado total durante um ano. Então, somar tudo. E B, o resultado para opção. Então, aí nós vamos observar o que o proprietário vai fazer. Ele vai fechar 9 meses ou ele vai manter aberto esses 9 meses e deixar a reforma para outro tempo. Ok? Então, vamos tentar resolver essa daí? Tentem resolver. Eu vou dar... Não precisa mais que 10 minutos isso aqui. Então, eu vou dar 10 minutinhos. Agora são 9h48, 9, ó, perdão. 8h48, 8h58 eu retorno para a gente poder chegar no denominador dessa atividade. Mas, de fato, tentem fazer. Tentem elaborar um fluxo de caixa aí, certo? Um total de custo variável, o total de receita para 9 meses, um total de receita para 3 meses, que é da alta temporada e baixa temporada, custo variável de 9 meses, custo variável de 3 meses, o gasto fixo para 3 meses, o gasto fixo para 9. Né? Então, quanto que ele vai ter de lucro no final de 9 meses, no final de 3 meses, e soma aí para ter no final de 12 meses. E depois vamos levar em consideração, certo? Aí para ele tomar a decisão entre manter a empresa aberta e deixar a reforma, ou fazer a reforma, fechar a empresa e fazer a reforma agora. Certo? Combinado? Vamos tentar aí.
E aí, pessoal, finalizado? Prof, eu montei no meu caderno tudo certinho, mas eu não consegui desenvolver. Ah, tá. Ok. Deu Mais branco. alguém? Professor, fiz uns rabiscos aqui, mas fiquei com dúvida também. Só Não, por causa do enunciado ser diferente do outro lá. Não, beleza. Tranquilo. Mais alguém? Eu vou colocar a resposta dele aqui. Então, vamos lá. Vocês conseguem visualizar aqui a tela? Sim. Maravilha, então. Vamos dar uma olhadinha aqui, daí vocês vão tirando as dúvidas. Professor, acho que o meu deu isso aí, hein? Deu certo? Oh, maravilha, então, Eu ué. acho que sim, porque eu peguei o. Posso falar mais ou menos por cima aqui? Pode sim, com certeza. Ó, a receita anual, né, de 550 mil. Então, eu já dividi por 12 meses. Então, eu já sabia que no período de 9 meses me daria a. Deixa eu ver aqui, a receita de 412.500 e a Uhum. receita para o outro de 137.500. O Exato. custo variável, quer dizer, o gasto fixo também joguei em 9 meses. Joguei os 20 mil em 9 meses, 180 mil, e os 20 mil em 3 meses, 60 mil. Isso mesmo. Né? O Isso custo mesmo. variável, daí o custo variável eu fiquei com dúvida, porque daí é 20% em cima Da receita. da receita. Então, eu Aí acertei, coloquei. 412.500 e 137.500. A receita dos É, 12, dos 9 e dos 3. beleza. Mais ou menos isso aí mesmo que eu tava caminhando. Sim, senhor. Maravilha. Beleza, professor, pode descer aí. Show de bola. Então vamos lá, pessoal. O que nós precisamos fazer aqui? Nós precisávamos chegar na projeção para 9 meses, porque seria o tempo que ele ficaria parado, e a projeção para 3 meses, né? E o total que daí daria o ano dele. Então a gente sabe que no ano ele fatura 550 mil. Então nós vamos fazer esses 550 mil dividido por 12, né? Que é quanto ele fatura por mês, e multiplicar por 9. 9 meses, dá 412.500. E por 3 meses dá 137.500. O custo variável. Então, o custo variável é 20% do que? Da receita. Qual que é a receita de 9 meses? 412.500. 20% dá 82.500. 20% de 137.500, que é a receita de 3 meses, dá 27.500. Então, tem um total de custo variável aí de 110 mil reais. Ok? O gasto fixo. Então, o gasto fixo é 20 mil por mês, vezes 9 meses, dá 180 mil. E o gasto fixo, que é 20 mil por mês, vezes 3 meses, que dá 60 mil. Dá um total de 240 mil reais de gasto fixo. Total dos gastos, que é o fixo mais o variável. E o total do resultado do exercício, que é o quê? A receita menos os custos. Então, em 9 meses, ele tem uma receita de 150 mil. 3 meses de 50 mil e em 12 meses, em um ano, 200 mil reais. Certo? Então, o que pede a A? A A pede para a gente elaborar um fluxo de caixa, verificar o resultado da alta rotatividade, que é 9 meses, então o resultado é 150 mil. Pede para nós verificarmos o da baixa rotatividade, que é os 3 meses, que é 50 mil, e o total do ano. Então, o valor total de 12 meses, que é 200 mil. Feito. Mais alguém chegou a esse resultado aqui? Quem não chegou, mas conseguiu entender, pelo menos, o cálculo aqui, como que chegou? É bem simples. Sim, meu erro foi na interpretação. Maravilha, sem problema. Bom que você tentou fazer, pelo menos, Tata. Tá tranquilo.
E a B, moçada, a B... Oi, pode falar, perdão. Eu também errei na interpretação, professor. Não estava conseguindo interpretar de. Ah, não, tranquilo. Por isso que é importante. Gente, é que eu sempre falo, né? Principalmente disciplinas de cálculo. É mais importante vocês entenderem o contexto, a interpretação, do que aprender a fazer cálculo. Cálculo a gente utiliza fórmula, mas aí, se a gente não entender a interpretação, não adianta a fórmula, né? Tá, B. Pede para nós elaborarmos o fluxo de caixa e para verificar o resultado e dar a opção ao proprietário de trabalhar pelo período de 9 meses ou ficar com o estabelecimento fechado com o restante do período. Então, vamos lá. Receita, 550 mil, dividido por 12, certo? Que vai saber quanto é por mês, vezes 9. Então, nós temos aí 412.500. Custo variável de 412.500, 20% de 412.500 é 82.500. E o gasto fixo, que é 240 mil, certo? Beleza? Então, vamos fazer o fluxozinho de caixa aqui. Projeção somente para 9 meses. Receita, 412. Custo variável, 82.500. Gasto fixo, 240. E o gasto total, 322.500. O resultado, 900 mil. 90 mil reais, certo? O resultado no final do período. Então, vamos aqui na resolução. Na letra A, qual a situação economicamente viável? Qual que é a melhor para ele, economicamente viável? Se trabalhar o ano inteiro, a empresa lucrará 200 mil. Se trabalhar apenas 9 meses, lucrará 90 mil. Haverá uma queda aí de 110 mil. Então, qual que é a decisão a ser tomada? Manter a empresa em funcionamento. Que ele vai ter uma queda aí de 100 conto, se ele fazer essa reforma agora. Só que nós temos, com relação à reforma, nós precisamos observar alguns pontos. Nós precisamos observar se a reforma é extremamente necessária, certo? Então, o gestor ele deve avaliar se é possível fazer essa reforma por etapas, ao invés de para 9 meses seguidos, eu fazer ela por etapas para eu reduzir esse impacto, certo? Para que seja menor dentro do meu fluxo de caixa. E se não houver a possibilidade que a empresa funcione simultaneamente com a reforma. Então, o gestor deve ter uma reserva de recursos para que não deixe de pagar os seus gastos fixos. Por quê, gente? Porque gasto fixo, ele acontece tendo receita ou não tendo receita, ele vai acontecer. Então, se ele não puder fazer essa reforma em partes, em etapas ou paralelo, ele aí que tenha recursos, né, reservas, para que ele consiga ali pagar esses custos fixos durante o período que a empresa permanecer fechada. Maravilha? Ficou claro, gente? Agora explicando, passo a passo. Mais de boa? Fechou, professor. Top, meu povo. Então, vou deixar para vocês aqui uma leitura complementar. É um artigo, tá? Ele é bem tranquilo de ler. Ele vai falar exatamente sobre uma análise de custo-benefício, certo? Ele está falando um pouquinho aqui sobre um sistema de rastreabilidade para certificação de soja, mas ele é voltado para a área do agronegócio, mas ele trata aqui de análise de custo-benefício. Ele está nesse link aqui e também está no nosso QR Code aqui também, para caso vocês queiram visualizar aí pelo celular. Tranquilo? Então, para a semana que vem, a nossa corriqueira atividade do Faça Valer a Pena 3.3, manda no e-mail do pai aqui, para que vocês aí façam já as pontuações. Hoje eu não fiz o Kahoot, não fiz a dinâmica lá do quiz, tá? Mas aí, porque o assunto ele tratava um pouquinho mais de cálculo, então para a gente fazer esse tipo de atividade, a gente teria um pouco de parte teórica, né? Como foi um pouquinho de cálculo, então não fizemos o Kahoot. Mas o que eu preciso que vocês complementem, que vocês integrem o conhecimento da análise de custo-benefício na prática, né? Para que ela serve, onde ela é utilizada, qual é o objetivo e analisar o quê? Analisar aí além da sua aplicação,
analisar também o efeito que ela causa dentro das empresas, ok? E o quanto isso é importante para as empresas. Beleza, meu povo? Alguma dúvida? Professor, eu só referente àquela lista lá da prova que o senhor falou. Ah, tá, beleza. Só segura um pouquinho aí que eu já olho para ti aqui. Beleza. Pessoal, os demais, alguma dúvida com relação ao conteúdo? Então, agora, praticar um pouquinho. Lá no Faça Valer a Pena 3.3 vai ter uns exercícios com relação a esse conteúdo. Então, façam ele, envie para mim um e-mail para a gente poder pontuar e fazer a correção. Se ninguém tem mais nada a questionar, então, agradeço a presença, a participação de vocês. Que tenhamos todos aí uma semana excelente, uma semana abençoada. E que, se caso alguém tenha alguma dúvida e precisar falar comigo, dá um toque lá no grupo que eu tento aí da melhor maneira possível auxiliar. Beleza? Pessoal, quero fazer um pedido. Entra agora, correndo, tô acabando a aula, ó, 20 minutos antes do horário combinado, são 9h10. Entra lá no portal de vocês, vai lá na avaliação da aula de hoje, deixa um feedback lá, tá? Vai gastar 1 minuto e meio, no máximo. Deixa um feedback lá para mim, com relação ao que nós precisamos melhorar, o que tá legal, o que precisa mudar, o que não precisa. Façam isso, por favor, beleza? Já deixa esse feedback lá pra gente, eu agradeço demais. Pessoal, então, muito boa noite, obrigado pela presença, pela companhia, pela participação, pela paciência de vocês aqui na aula. Valeu, obrigado. Professor? Alô, professor. Ok, obrigado.